Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita grandiosidade de misericórdia, compaixão, amor, tolerância, venha ao encontro da sua necessidade, venha ao encontro dos seus dilemas e problemas, e venha abençoar as suas vidas. Deus, amiga e amigo, é Pai. Quer dizer, Ele é a origem de tudo que existe no mundo. Deus é Pai, é a origem de toda a grandeza, a glória que existe nos céus e na terra. Pensa comigo, você que é mãe, você que é pai, você que gerou filhos, você que sabe o que é ser filho, você sabe o que é ser filho, como você sabe o que é ser mãe ou pai, pelo menos tem consciência disso, pode não exercer a sua condição de pai ou de mãe, mas você tem condições. Então, o que eu quero que você saiba é o seguinte, que assim como nós, seres humanos, ainda que cheios de erros, né, somos cheios de erros, falhas, porque somos barro, somos nada além do que barro, mas aquele barro mesmo, nós somos barro, todos nós. Por isso que, quando morremos, o nosso corpo se desfaz, volta ao pó. É isso aí, volta ao barro. Mas Deus nos deu o Espírito, que é a sua sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito que a gente pode julgar com equidade, com justiça, e decidir a nossa vida, decidir o nosso destino, decidir o destino nosso de cada dia. Então, quando Jesus nos ensina e pedir o pão nosso de cada dia, o principal pão que Ele nos dá é a direção para aquele dia, a direção da nossa vida para aquele dia. Você sabia? Para Deus não existe o ontem nem o amanhã. Deus é, simplesmente é. Só existiu o ontem e vai haver o amanhã para nós. Então, Deus é. Então, Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Veja que Ele não ensina a gente a pedir o pão nosso de amanhã. Nada disso. Jesus ensina que a gente não deve andar ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã não existe. Nem preocupado com o dia de amanhã. Por isso, na sua oração que Ele ensina para nós, Ele diz, o pão nosso de cada dia, ó Pai, dá-nos hoje. Então você que é mãe, que é pai, você quer que os seus filhos sejam abençoados, sejam prósperos, sejam felizes. E quando os filhos vão mal, os pais sofrem, gemem, urram. Só quem é mãe e pai sabe o que é ser mãe, o que é ser pai. A gente sofre, não é verdade? Você sofre por causa dos filhos. E assim é Deus. Ele é o Pai, é a origem de todas as coisas. E Ele sofre quando nos vê sofrendo, quando nos vê gemendo. A Bíblia fala, o próprio rei Davi diz que Deus é sofredor. Sofredor. Por que Ele é sofredor? Porque Ele
faz de tudo, ou fez de tudo, para que nós pudéssemos ter uma vida digna, uma vida abundante. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Só que ele não pode impor a vontade dele na nossa vida. Por quê? Porque ele nos deu o direito, a liberdade de escolher, de nós escolhermos o que nós queremos. Por isso ele nos deu inteligência, sabedoria. Ele não nos deu sabedoria apenas para criar inteligência artificial, os eletrônicos, os aviões e tudo mais de ciência e tecnologia que existe no mundo. Não, ele nos deu inteligências, sobretudo, para que nós venhamos pensar, raciocinar o caminho que vamos seguir. Porque como você é um ser inteligente, todos nós, mesmo que a pessoa não tenha tido um curso acadêmico, profissional, não tenha nem sequer tido oportunidade de estudar, não importa, mas ele é inteligente. A inteligência é um dom que Deus deu a todo ser humano. Agora, ele também nos deu a alma, que é representada pelo coração, ou representa o coração que representa a alma. Essa alma que é rebelde, incontrolável, indomável, que quer tudo de acordo com as suas cobiças, seus desejos, suas sensações, essa alma, muitas das vezes, a maioria das vezes, faz com que a cabeça não pense e obriga a pessoa a tomar decisões erradas na sua vida. Jesus disse, presta atenção, isso é muito forte. Nós falamos ontem aquilo que Jesus falou para os religiosos, para as pessoas religiosas. Ele disse assim: vós sois de baixo, quer dizer, cá de baixo, do mundo. Eu sou de cima, eu sou lá de cima. Vós sois aqui de baixo, eu sou lá de cima. Aí ele disse mais: eu sou de cima, vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Quer dizer que há uma enorme diferença entre os que são deste mundo daqueles que são lá do alto ou do reino de Deus. Por que Jesus disse que ele era lá de cima? Por que ele disse que os religiosos, os fariseus, os hipócritas são de baixo? Ele disse isso porque os religiosos, eles usavam a religião para impor as suas ganâncias, seus desejos, suas cobiças, e fazer escravos àqueles que acreditavam neles. E é isso que as religiões fazem. Fazem as pessoas acreditarem nos seus líderes. Essa é a realidade. Mas Jesus, como lá de cima, ele leva as pessoas à palavra de Deus. E ele mesmo é a palavra viva. Ele veio a este mundo para dar a alma dele, para resgatar a nossa alma, a sua, a minha, a nossa alma. Então, veja só, ele disse, eu sou lá de cima e vocês são de baixo. Por que Jesus disse que era lá de cima? Porque ele havia nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e
colocou a sua semente no seu ventre e ela gerou o seu filho, o Filho de Deus, Jesus. Jesus é chamado de Filho do homem, quer dizer, filho em relação ao Pai, a Deus, Pai, e do homem, quer dizer, nasceu do ser humano, que é a Maria, mulher. Então, ele nasceu do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Então, por isso, ele era lá do céu, a origem dele lá no céu. É isso que acontece quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. É isso aí. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela deixa de ser religiosa. Ela se torna uma pessoa divina, lá do alto. É claro que as pessoas que são daqui de baixo não entendem as pessoas que são lá do alto. Mas as pessoas que são lá do alto entendem bem aquelas que são daqui de baixo. Então, amiga e amigo, se você é aquela pessoa que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você não foi gerada ainda pelo Espírito Santo. E quem não foi gerado pelo Espírito Santo, continua sendo carne, porque carne gera carne. E espírito, o Espírito Santo, gera espírito. Então, quem é nascido da carne é deste mundo, é daqui de baixo. Mas quem é nascido do Espírito Santo, Jesus disse: os nascidos da água e do Espírito Santo, estes são de Deus, são filhos de Deus. Então, filho de Deus tem que nascer de Deus, claro. O filho de Deus, os filhos de Deus têm que nascer de Deus. Então você pensa comigo, raciocina comigo. Por que tanta depressão, insônia, medo, nervosismo, ansiedade, tristeza imensa? Por quê? Porque você ainda está limitado ou sujeito à carne, a este mundo. Este mundo ainda sobrepõe você. Você não nasceu ainda de Deus, lá de cima. Você continua aqui no mundo e por isso você tem cobiças do mundo, desejos do mundo e não entende as coisas do Espírito Santo, ou seja, as coisas lá do alto. Então, é difícil, eu diria, muito difícil, para que você possa compreender, entender que esse processo de transformação, deixar de ser daqui da terra para ser celestial, deixar de ser terreno, carnal, para ser celestial, isso só é possível pelo Espírito Santo. Não é a religião que vai fazer isso. Não é o pastor, não é o bispo Macedo, não é a Igreja Universal que vai fazer isso. Não, só o Espírito Santo pode fazer isso. Como também só você pode decidir o que vai ser feito da sua vida, porque Deus, para fazer você nascer de novo, ele depende da sua decisão. Depende de você dizer, eu quero, e eu proponho, e eu determino, e eu decido pelas coisas de Deus. Eu decido ouvir e aplicar as regras do reino de Deus na minha vida. Quando você toma essa decisão consciente, é o que você realmente quer, então o Espírito Santo vem e faz de você uma nova criatura. É o batismo com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo.
E se a pessoa não nasce de Deus, ela não vence o mundo, ela não consegue vencer. Ela pode estudar, ela pode ter dinheiro, ela pode ter o mundo a seus pés, mas vai continuar depressiva, vai continuar ansiosa, vai continuar triste. A sua alma vai estar triste permanentemente, até que um dia ela decida se entregar, se render à palavra de Deus, aos conselhos de Deus, ao governo do reino de Deus. Então, quem é nascido da carne é carne. E a carne não pode ser espírito. Para a carne receber o espírito, ela tem que morrer, ela tem que deixar de ser deste mundo. Por isso Jesus disse, aquele que não nascer da água, que é o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas não é uma cerimônia para dizer que você agora é daquela igreja, daquela denominação. Não! O batismo nas águas é o sepultamento. Batismo quer dizer sepultamento. No original quer dizer o sepultamento. Você morre espiritualmente para este mundo. Você cancela a sua identidade, porque morreu, já a pessoa deixa de existir, através do batismo nas águas. Obviamente, quando a pessoa vai para ser sepultada nas águas pelo batismo, ela se arrepende primeiro. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do tempo todo que eu vivi sem essa direção, a direção do Espírito Santo. Eu me arrependo de ter rejeitado a palavra de Deus. E eu quero morrer para este mundo. Aí sim, você deixa de ser do mundo, você deixa de ser cá de baixo, batiza nas águas, é sepultado, e quando você se levanta das águas, é para começar a viver em novidade de vida, quer dizer, com uma vida nova. E esse processo, só o Espírito Santo pode fazer, mais ninguém. Nós batizamos as pessoas. Eu posso batizar você nas águas. Eu posso batizar qualquer um nas águas. Mas o processo, o novo nascimento, para que você nasça do Espírito Santo, só o Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. A gente pode pregar, ensinar, orientar, orar, mas eu não posso fazer o trabalho que é exclusivo do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer de você uma criatura lá do alto. Porque aí você vai ter a natureza divina. Você vai deixar de ter a natureza material da matéria, a natureza carnal, a natureza humana, a natureza terrena, para passar a ser uma criatura celestial, tal e qual Jesus. Tal e qual Jesus. O apóstolo Paulo ensina isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 45, diz que o nascido da carne é carne. O primeiro homem, Adão, era carne. Era carne. Deus o criou do pó da terra. Também a Eva era. Os dois eram nascidos, quer dizer, criados por Deus, mas do pó da terra. Mas o segundo Adão, que é Jesus, referindo-se a Jesus, este não. Este veio do céu, nasceu de Deus, nasceu do Espírito de Deus. Portanto, quem nasce de Deus é divino, é celestial, tem a natureza celestial. Confira isso que eu estou falando, veja isso nas Sagradas Escrituras. Eu vou deixar aqui registrado esse texto, e você vai ver a diferença entre aquele que é nascido deste mundo, da carne, e aquele que é nascido do Espírito, que é celestial. Então,
quando a pessoa não é nascida da carne, ou não é nascida do Espírito, melhor dizendo, ela não entende as coisas do Espírito. Por isso que a Bíblia é um enigma para as pessoas que nasceram da carne. Mas se a pessoa lê a palavra de Deus com reverência, com humildade, acatando, aceitando, se sujeitando à palavra de Deus, então o Espírito Santo, e só o Espírito Santo, pode transformá-la numa criatura celestial. E quando ela é nascida de Deus, ela é eterna. Jesus disse, olha só, Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Não pode morrer. Por quê? Porque é divino. É uma criatura divina. É uma criatura de Deus. Mas isso já não acontece com aqueles que são nascidos da carne, porque carne, você sabe, a carne é fraca. E o que é nascido da carne é carne. Com licença. Por isso Jesus disse, vós sois cá de baixo, para os hipócritas religiosos. Eu sou lá de cima. Então, quem nasce do Espírito Santo, a exemplo de Jesus, é lá de cima. É filho de Deus, porque nasce de Deus, nasce do Espírito Santo. Mas quem não nasce do Espírito Santo, não é de Deus, é filho do mundo, é cá de baixo, tem a natureza humana, carnal, voltada para as coisas do mundo. E é esse o grande problema. Essa é uma situação realmente crítica para aqueles que não nasceram do Espírito Santo. Mas quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela conhece a Deus. Ela sabe quem é Deus. Ela tem consciência quem é Deus. Porque Deus é Espírito. E ela, porque nasceu do Espírito de Deus, ela é espiritual e ela entende Deus. Por isso que, quando Filipe disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Todo mundo quer ver o Pai, todo mundo quer ver Deus. Mas Jesus disse, Filipe, há tanto tempo tenho estado convosco e ainda não conheceis o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Porque somos um. Quer dizer, quem nasce de Deus é filho de Deus, conhece o Pai e o Pai o conhece. E quem nasce de Deus pode orar, Pai nosso que estás nos céus. Aleluia. Isso é grandioso. Pai nosso que estás nos céus. Você pode chamá-lo de meu Pai. Meu Pai. Ao invés de falar meu Deus, você vai falar meu Pai. Porque você é filha, você é filho. E esse privilégio não tem riqueza maior. Não tem nada mais precioso. É o que Deus dá para todo o que nele crê. E a crença não é um sentimento, mas uma decisão que a gente toma na cabeça. Eu decido me entregar, eu decido me submeter ao reino ou ao governo do reino de Deus. Obedecer suas regras, seguir a sua disciplina. Aí sim, o Espírito Santo faz o resto. Você entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Eu sei que
quando a gente fala, muitas pessoas, eu tento explicar o máximo possível, eu tento dar o melhor para vocês, mas eu sou o Espírito Santo para convencê-los. E eu não quero convencer ninguém, quero que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Eu quero que você tenha consciência da vontade de Deus para a sua vida. Não interessa se você é a pior pessoa, pessoa mais pecadora na face da terra. Não interessa se você tem sido um crápula, uma pessoa que é a imagem de Satanás. Não importa. Se você, na cabeça, decide, eu quero mudar, eu quero nascer de novo, eu quero me submeter a Deus. Se você faz se dentro de si você diz, oh meu Deus, eu sei que sou um pecador miserável, desgraçado, mas eu sei que a tua misericórdia é maior do que tudo isso. Se o Senhor se o Senhor existe e ouve esta minha oração, esse desejo que eu tenho, não no meu coração, mas na minha cabeça, eu quero mudar, então me ajude, porque eu cansei de ser eu. Eu quero começar uma vida nova. Então Deus vem ao seu encontro. Muitos presidiários, ex-presidiários, saíram da prisão, literalmente falando, porque lá na prisão tomaram a Bíblia, leram a Bíblia e encontraram lá um versículo que diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus falando. E ele fala, meu Deus, como é que eu posso ir a ti? Eu estou aqui numa prisão, como é que eu posso chegar a ti? Você não precisa ir necessariamente numa igreja para você encontrar com Deus. Não, você pode encontrar com Deus em qualquer lugar desse mundo. Qualquer lugar desse mundo. Desde que você, na sua cabeça, você decidir, eu quero, e eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar para obter essa grandeza. A grandeza de ser nascida de novo, de ser uma nova criatura, uma nova pessoa, ter uma nova personalidade, novo caráter, um pensamento divino, uma criatura celestial. Eu não quero mais ser uma criatura terrena, demoníaca, uma criatura corrupta, pecadora, blasfemadora. Não, eu quero ser a tua imagem. Eu quero ter a tua imagem e semelhança, que era a imagem do primeiro Adão inicialmente, mas depois ele perdeu aquela imagem e veio a imagem deturpada. E a humanidade cresceu, gerado por causa dessa imagem deturpada, a imagem do que é terreno, e perdeu a imagem celestial. Mas Jesus veio ao mundo, deu a sua vida para que isso fosse possível para aqueles que nele creem. Só isso, você só precisa crer, você não tem que pagar nada, você não tem que fazer promessas, você não tem que pagar votos, você não tem que fazer nada, apenas crer. Isso ele quer. E isso não tem jeito. Por quê? Porque ninguém se torna justo diante de Deus pelas obras, pelo trabalho de suas mãos, mas apenas por conta da sua fé, a sua crença, a sua submissão à palavra do Senhor Jesus. É pela fé que nós somos salvos. Não é por obras. Não é porque fizemos caridades que vamos ser salvos. Não. É porque nós cremos. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Ele vive, ele tem vida pela fé, naquilo que Deus prometeu que faria, e ele crê, e fica no aguardo de cumprimento, mas ele anda naquela fé, naquela expectativa, naquela esperança
de um dia poder vê-lo face a face. Então, amiga e amigo, agora eu penso que você entendeu que os que são daqui de baixo, os que são terrenos, não podem entender aqueles que são lá de cima. Foi isso que Jesus falou para os religiosos, que eram os profissionais da religião, da lei, conheciam muito bem a Torá, a lei de Moisés, os salmos, os profetas, mas eles tinham apenas conhecimento do que está escrito, mas eles não praticavam nada daquilo. É igual Satanás. Satanás tem conhecimento de toda a palavra de Deus, melhor do que qualquer um de nós, mas ele continua sendo Satanás. Então não basta saber, é preciso ser submisso àquilo que Deus falou. É como Jesus disse para Satanás: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E só vive da palavra que procede da boca de Deus aqueles que são lá de cima. Quem é daqui de baixo vive do que o mundo oferece. Então há essa brutal diferença entre os que são daqui de baixo e aqueles que são lá de cima. Isso não é questão de sorte. Todo mundo tem o direito, privilégio. Seria até injustiça a pessoa ser sorteada para nascer de Deus. Isso aí seria injustiça de Deus. Deus não é injusto. Ele dá a palavra dele para todo mundo. Quem crê nela vai ser salvo. Quem não crê vai continuar sendo terreno e vai continuar a sofrer as consequências de pertencer ao reino deste mundo. Mas quem crê na sua palavra vai ter o privilégio de conhecer o Deus invisível, o Deus criador dos céus e da terra, porque a pessoa se submete à sua palavra e segue, e obedece, e vive daquilo que Deus falou, graças a Deus. Olha, minha amiga, meu amigo, neste domingo, nós vamos por tudo ou nada. Se você crê, se você quiser, é uma questão de escolha, é uma decisão pessoal. Neste domingo, nós estamos convidando todo mundo, todo o planeta está nessa fé, todo o planeta, onde quer que a Igreja Universal do Reino de Deus se faz presente, estaremos no mesmo espírito, na mesma fé, cobrando de Deus o tudo que eu mais quero, que é o Espírito Santo. Porque tendo o Espírito Santo, você já tem tudo. Aí você não vai depender de mais ninguém, nem de pastor, nem de igreja, de ninguém. É você e Deus, Deus e você. Graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.